Olá, amigos queridos, nós agradecemos imensamente o convite da Patrícia Zerbinati. Se inscrevam lá no canal dela, tem muita matéria super interessante. E hoje nós vamos falar de saúde mental, Fernando e Beth. Então agradecemos desde já a presença de todos. Muito obrigado. A saúde mental é um tema que muito se fala, mas pouco se aprofunda. Podemos entender a saúde mental, ela é um construto histórico. Nós temos na filosofia antiga Parmênides, que trouxe a ideia do ser, e também Sócrates e Platão, com Conhece-te a ti mesmo, no Templo de Delfos, na Grécia Antiga, na era. Se conhece-te a ti mesmo, muitos têm dito sobre, mas pouco se é entendido. Esse conhece-te a ti mesmo não é uma mera imaginação do que é a nós mesmos. Esse conhece-te a ti mesmo tem um método, que é o método da iniciação. Iniciação vem de iniciar ação. Você precisa começar a iniciar a ação de se conhecer. E não é conhecer baseado nem no que a sociedade diz, e muito menos o que você se projeta sobre si mesmo. Esse conhece-te mesmo tem muito mais a ver com nossos reflexos, ou seja, aquilo que realmente está para além do que acreditamos ser nós mesmos. E isso é altamente político, porque o modo como nós nos conhecemos é a nossa ética. E o modo como nós, a partir de quando nos conhecemos, nós nos portamos através da sociedade, através da intenção. E a relação entre ética e estética através do ethos, a intencionalidade. A estética é uma pequena ética. E a moralidade é o conjunto de estéticas, é o conjunto de formas de vida. E isso, naquele contexto filosófico, depois, mais tarde, irá potencializar conhecimento íntimo. E será um tema, mais tarde, com o nascimento do catolicismo, de formas de entendimento de si e de elaboração de si através do confessionário, que é um protótipo do que viria a ser as psicoterapias mais contemporâneas. E para repassar para minha colega de bancada, a peste negra no século XIV quebrou-se a ideia de que só apenas o confessionário era necessário. E sim precisou-se ter mais conhecimentos empíricos, ou seja, práticos, que mais tarde iria se desenvolver através das guerras, a psiquiatria, a psicologia, e aí entra os valores psicológicos que pode complementar. Isso é muito profundo, né? Isso daí é tema assim para horas e horas, é fantástico, né? Então, a saúde mental é muito importante, né? Para tudo, e por isso que assim, a urgência de a gente cuidar da nossa saúde mental, inclusive, né, para evitar distúrbios como depressão, ansiedade, que hoje em dia está tão alastrado, né? E a saúde mental impacta diretamente na nossa qualidade de vida, no nosso raciocínio, nas nossas emoções, no nosso comportamento, né? Como a gente age, na maneira como nos relacionamos com os outros. Aí entra, né, o aspecto político, né, do ser humano. Então, a saúde mental não é assim uma simples ausência de doença. É muito mais do que ausência de doença, é ter capacidade para reagir, para superar
as tensões, as exigências, as mudanças que ocorrem, né, constantemente, os desafios da vida que nos chegam a todo momento, né? Então, por isso que é tão importante estar bem conosco mesmos para podermos estar bem com os outros. E a pessoa que está bem mentalmente, ela sente tristeza, claro, ela sente raiva, ela fica frustrada, mas ela sabe lidar com esses sentimentos de forma saudável. Ela consegue harmonizar seus pensamentos, seus desejos, a capacidade que ela tem, né, ou as capacidades que ela tem, as ambições que, né, para não serem assim desmedidas além do que ela pode. Ela cumpre as suas obrigações, reconhece seus próprios limites, isso é muito importante, e tem até humildade para pedir ajuda, né, quando for necessário. Quais são os sinais de que a saúde mental não anda boa? A pessoa pode ou perder o apetite ou comer em excesso. Às vezes, ela bebe ou fuma descontroladamente, ou usa drogas. Alguns se isolam, né, o tempo todo, são assim, mantém-se numa irritação constante, tem alterações bruscas de humor, tem pensamentos confusos, esquecimentos constantes, sente medo, angústia, preocupação e raiva em excesso, né? E não tem energia para nada, sente-se assim, num entorpecimento, acha que, né, não existe assim um futuro promissor, então ela não tem esperança, ela se sente impotente. E também isso pode se somatizar com dores no corpo que, né, nem se sabe assim quais são os motivos aparentes, porque estão nesse desequilíbrio da mente. E aí nessa situação as pessoas nem conseguem cumprir as suas tarefas habituais, têm dificuldade em tomar decisões, às vezes até sofrem alucinações nos casos mais graves, né? E como cuidar da saúde mental? Procurando ter uma alimentação saudável, fazer terapia, né? Qualquer tipo de abordagem que é um suporte para que a gente possa conviver melhor, possa lidar com os nossos medos, aumentar a nossa autoconfiança, para que a gente se livre de dependências, tanto de pessoas como de drogas. E outro aspecto importante para promover a saúde mental é investir na qualidade do sono, é fazer exercícios físicos, é se afastar de relacionamentos tóxicos. Às vezes isso não é possível porque é alguém da família, mas aí é manter um distanciamento psicológico, não entrar, né, naquela vibe, vamos dizer assim. Ponto fundamental: amar-se, reconhecer quais são suas qualidades já conquistadas, atender às suas próprias necessidades, manter uma rotina. E outro ponto muito importante é a meditação, né? A pessoa nesse momento relaxa e tem oportunidade até de autoconhecer-se. Sim, esse processo de autoconhecimento não só na antiguidade, ou no início da Idade Média, mas também na contemporaneidade, passa muito da comunicação de massas. Muitas pessoas, como estamos lidando com um número muito grande de pessoas que são seres viventes hoje em relação ao passado, acaba se criando uma cultura de massa. Essa cultura de massa, ela provoca o quê? A estandarização, ou seja, um padrão geral do que é ser feliz, do que é ser sucedido, do que é uma vida bem-estar. Nós devemos sempre ponderar através de nós mesmos. Nem ao pessimismo que nos leva à paralisação, não, nem ao otimismo
exagerado que nos leva a frustrar mais tarde. E isso só se consegue indo além do senso comum. Por isso a importância do autoconhecimento, mas dependendo de que forma é realizado. Que, como estávamos dizendo, a questão da imaginação, da projeção, do autoconhecimento. Então é fazer uma ponderação até que ponto o nosso autoconhecimento é uma imaginação, uma projeção do que queremos ser, e muitas vezes sem ser pautado naquilo que realmente nós somos, nos acabamos frustrando ou entrando em depressão mais tarde, ou em processos neuróticos de ansiedade, de que devemos e que precisamos, e sem entendermos de que para superar os nossos problemas pessoais, devemos, antes de mais nada, entendermos as potencialidades de nós. E a potencialidade inclui não só a felicidade, mas a tristeza. A felicidade em excesso pode ser algo patológico, ou não, cada caso, não generalizar. Assim como a tristeza em excesso pode ser patológico, ou não. Por exemplo, pessoas que estiveram altamente tristes, entre aspas, no passado, foram os grandes criadores de arte. E essas artes nos promovem o reconhecimento dessas estéticas. Então, e felicidades ao extremo também levaram a termos apresentadores de televisão, no caso das artes mais interativas, da digitalização. Mas antes de mais nada, sermos plenos é sermos com S maiúsculo, sermos tanto na alegria quanto na tristeza. São momentos de expansão e consolidação, e através dos valores psicológicos que minha colega de bancada trouxe, e de todo esse arcabouço de conhecimentos da filosofia clínica, da teologia, da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, das meditações, usando todas as técnicas que são possíveis, incluindo não só necessariamente alternativas, mas que muitas vezes são substitutivas devido à falha da ciência convencional, das terapias holísticas, é que nós podemos ter ferramentas para iniciar esse autoconhecimento. E através daí estabelecermos por nós mesmos, nem a nós, eu e minha colega, nem a mídia, nem ninguém, suas metas e objetivos. Para alcançar essa saúde mental, que não é ausência de doença, mas a saúde mental é entender que a doença pode ser um fator, se bem incluído, de impulsionamento da sua própria saúde. Então é isso. Uma breve reflexão que, claro, ela é ínfima e superficial, mas eu recomendo que todo mundo vá procurar estudar-se ao máximo, para a partir daí estudar e conhecer o mundo. É isso. Verdade. Então, obrigada, amigos queridos, pelo carinho, pela atenção, né? Que todos estejam bem. Muito obrigada.